to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Doutora, eu não posso mais ir em nenhuma festa e nem restaurante porque o meu filho só me faz passar vergonha. Poxa vida, se não for no grito e à base de ameaça, esse garoto não me obedece. Porque de todas as crianças, justamente a minha é uma criança difícil. Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e o espírito falando sobre crianças difíceis. Essa é uma demanda que chega muito para mim no consultório. E quem tem uma criança difícil sabe quais são os comportamentos que deixam os pais totalmente envergonhados, nervosos e irritados. Então, para ficar claro para todos, vamos tentar colocar aqui alguns comportamentos que uma criança pode apresentar e comportamentos difíceis de lidar. Então, criança difícil é aquela que é mais agressiva, irritada, braba, faz birra, tem dificuldade em socializar, então só quer brincar da brincadeira que ela quer. Ela muitas vezes parte para agressão física quando é contrariada. São aquelas crianças que contestam as ordens, seja dos pais, dos professores e até da tia do playground. Então, quem tem uma criança difícil sabe quão difícil é lidar com esse temperamento. E quando me chegam para o consultório, eu tento explicar que por trás de um comportamento difícil, a sua criança está querendo te transmitir uma mensagem. Mas você, que é pai ou responsável, pode pensar, mas que mensagem é essa que essa criança está querendo me passar? Então eu vou começar a explicar desde o começo. A pessoa, é formada de corpo, alma e espírito. Quando a criança nasce, o ser humano, ele vai ser determinado na questão de comportamento, de temperamentos, a partir também de um tripé, que são todos os fatores genéticos, a personalidade e o ambiente. Então vamos tentar explicar isso olhando sob o prisma da questão de crianças difíceis. Geneticamente é muito importante, isso a gente faz muito quando chega um atendimento no consultório, é dar uma analisada no histórico dessa criança. Então devemos nos atentar, por exemplo, a algo que muitas vezes pai e a mãe não se atenta. Então, quando um pai tem um déficit de, vamos dizer, TDAH, geralmente a criança vai também ter TDAH. Quando o pai tem transtorno de ansiedade, geralmente a criança também vai desenvolver uma ansiedade muito alta. Então esses fatores genéticos, que muitas vezes nem são diretamente dos pais, mas vêm até dos avós, tem algum tio aí na família, influenciam aquela criança, geneticamente. Outro aspecto que nós precisamos também
né, focar quando chega crianças com essa queixa de estar tendo comportamentos difíceis é a questão da personalidade. Então, muitos pais desconsideram que cada criança, né, pode ser do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma cidade, dentro da mesma casa, mas cada um vai ter sua própria personalidade. Tem algumas crianças que têm personalidade mais forte, então são aquelas que são mais dominadoras, mais controladoras, aquelas que são talvez até mais inteligentes, aquelas que vão ser mais contestadoras, né? Então vão contestar. Na minha infância, eu confesso, né, que às vezes aquela coisa assim, por que eu tenho que tomar banho agora? Porque eu quero. Colava. Na infância de muitas pessoas isso dava certo. Mas atualmente as crianças estão muito inteligentes, estão muito mais contestadoras, e elas falam, mas por quê? E aí muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. O que eu oriento no consultório é o seguinte: você dá uma implementada na tua resposta, né? Porque muitas vezes quando a criança ele entra como parceiro, ele entende por que tem que fazer aquilo, ele vai colaborar mais. Então vamos pensar numa situação, tá? A criança está no parquinho, está se divertindo e chegou a hora de tomar banho. Então, como que eu oriento, né, os pais que buscam atendimento? Então, troca com a criança uma coisa legal que ela tem agora para pegar daqui a pouco uma coisa legal também, né? Tendo como intervalo essa obrigação de fazer alguma coisa, seja banho, seja tarefa, enfim. Então vamos pensar numa situação. Meu filho, vamos sair agora do parquinho, eu sei que tá legal, mas a gente vai para casa, toma banho, a obrigação. Mas depois a gente pode ler um livrinho juntos, ou assistir alguma coisa na televisão que você queira, ou fazer um sanduíche delicioso para a gente lanchar juntos. Então troca, né? Ela abre mão de algo legal agora para daqui a pouco ter outro, né, prazer, intercalando com a questão da obrigação. É assim que você consegue manejar o teu filho para levar ele do melhor modo possível, né? Entendendo que a personalidade do seu filho é algo muito importante, muito marcante, tem um pouquinho de você nele. Então, em vez de bater de frente, né, e tornar o clima familiar algo muito hostil, pega isso para até se orgulhar, falar, poxa, meu filho é forte, vai ser um líder, vai controlar, vai comandar, né, vai chegar em lugares altos, né? Então, pega essa personalidade e tente mostrar, né, que há algo positivo para o seu garoto, né, para o seu filho, e também para você. E o terceiro e último aspecto que nós devemos considerar quando vamos lidar com situações de comportamentos difíceis na infância é a questão do ambiente. E esse é o aspecto mais complicado de lidar. O ambiente é algo muito importante e muitas vezes que passa desapercebido no quanto isso impacta o comportamento das crianças. Então, vamos pensar em algumas situações que muitas vezes os pais estão desatentos, mas a criança vai começar a ter comportamentos difíceis, muitas vezes a partir de um lar em que há briga entre os pais, em que o pai está com algum problema financeiro, ou a mãe está com alguma insatisfação no trabalho. Uma casa, né, em que existe um desajuste por conta, às vezes, de uma doença de algum membro da família, ou uma família que acabou de passar por um episódio de morte, né? Então a criança em luto, a criança com problema, ela não vai reagir como um adulto, né? Sentando na sua frente falando, olha, eu estou muito triste, eu estou chateado, né? Aconteceu isso, está impactando. Não, a criança ela vai reagir. E muitas vezes o modo como a criança reage, você fala, nossa, mas está muito difícil, né? É uma criança rebelde, é uma criança problemática. Não é. Ela simplesmente está reagindo a algum desequilíbrio que aconteceu no meio. Muitas vezes até para os pais admitirem que eles têm parcela naquele comportamento é muito ruim, é muito difícil, mas é necessário, porque a partir de pequenas manutenções que nós podemos fazer,
na família, nos relacionamentos, nós podemos impactar positivamente a nossa criança. Então fiquem atentos, né? Desses 3 aspectos, se houver algum desequilíbrio, tanto nos fatores genéticos, quanto na personalidade e no ambiente em que essa criança está inserida, nós podemos entender que a criança está realmente passando uma mensagem, ela está precisando de ajuda, né? E como que você está reagindo a esse pedido de ajuda do teu filho? Às vezes o pedido de ajuda vem com comportamentos agressivos, com rebeldia, com irritação, com choro, com birra, com descontrole. Então se atente, qual que é a mensagem? Onde é que está havendo o problema que essa criança está reagindo assim? Haja com amor com seus filhos, que assim, certamente você vai ser recompensado com amor, né? O seu filho vai ser o seu maior ajudante, auxiliar e o maior fã que você vai ter na sua vida, né? Cuide dos filhos que Deus te deu, né? Ame-os independente de qualquer situação. Desse modo nós ficamos por aqui, espero ter contribuído com todos, que tenhamos dias de paz, de alegria e de muita generosidade um com os outros, né? Que nosso lar seja o maior representante de um lugar de amor na face dessa terra. Espero vocês em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos e até lá!